Então, a gente vai fazer uma introdução ao LaTeX, estruturação do arquivo de texto, utilização de classes e modelos, comandos e formas de exibição, equações, figuras e tabelas, índices, remissivos e referências cruzadas, referências bibliográficas e outras dicas avançadas. Uma coisa, essa apresentação foi basicamente feita pelo professor Thiago, mas a gente fez algumas adaptações, colocando algumas outras coisinhas no meio também. Então, começando a falar sobre o LaTeX. O que ele é? Ele é um sistema de preparação de documentos para formatação em alta qualidade. Ele é um conjunto de macros que foi desenvolvido por esse Leslie Lamport, que era do MIT na década de 80, e é baseado no sistema tipográfico TeX, que é desenhado e escrito por esse Donald aqui. Ele é amplamente utilizado para textos matemáticos e científicos, e a pronúncia correta para a palavra é LaTeX ou LaTeX. E essas aqui são algumas instituições que encorajam o uso dessa plataforma para escrita de textos. O MIT, a I3E, a Universidade de Cambridge, a Universidade de Harvard e também a UDESC. Apesar de a UDESC não ter um modelo oficial para TCC, por exemplo, e outras coisas, mas tem algumas coisas relacionadas a isso na pós-graduação para engenharia elétrica. Então, de uma forma geral, assim, quando você tem um Word ou um LibreOffice, por exemplo, ele usa a tipografia WYSIWYG, seria, que é o que você, traduzindo isso aqui, o que você vê é o que você consegue. Ou seja, tudo o que você está vendo no seu documento é o que você vai ter na sua versão final. Exatamente da forma como aparecer para você. Diferentemente do LaTeX, que usa isso aqui. Pelo que você pede é o que você consegue. Então você tem que digitar comandos, e esses comandos vão ser responsáveis por fazer a estrutura do seu texto da forma que você quiser. Claro, junto com os comandos você digita os textos daí. E, de uma forma geral, fazendo uma comparação entre o Word e o LaTeX, a gente consegue observar que esse aqui é uma boa representação da comparação, que diz que quando você tem arquivos muito grandes para serem feitos, você quer fazer um TCC, você quer fazer uma tese, coisas assim, você usar o LaTeX torna vantajoso isso, porque ele tem comandos que vão te ajudar a fazer isso. Principalmente no que diz respeito a referências cruzadas, que a gente vai ver depois. Então, ele vai, a partir de um certo tamanho de arquivo, ele vai te consumir muito menos tempo para conseguir fazer a mesma coisa do que você precisaria em Word. Para você fazer arquivos pequenos, o Word é mais vantajoso porque é mais rápido mesmo. E aqui, esse aqui é a gente colocou alguns memes no meio da apresentação para ficar um pouco mais dinâmico. Esse aqui é um que já veio da apresentação, não foi o Felipe que inserimos esse. O manual de tipografia avançada do Word. Ou seja, as melhores práticas para usar o Word. Use o LaTeX. No caso, é interessante ver sobre aquele gráfico mesmo que é para uma tipografia mais avançada mesmo. A questão é que, como o Douglas falou, para um documento mais simples, o esforço que você vai precisar para o Word é realmente mais baixo. E aqui tem algumas listas das vantagens do LaTeX, né? Que é, o autor consegue se concentrar no conteúdo que ele está fazendo, em vez da forma como o documento vai ficar fisicamente, porque a forma você vai usar comandos também para poder fazer isso. Ele é bem utilizado para formatação de artigos, relatórios, livros, apresentações, etc. Também é possível fazer outras coisas, tipo slides, mas slides é uma coisa um pouco mais complicada de fazer. Só um minutinho. Ok, voltei. E ele pode ser usado para fazer o controle de documentos contendo grandes seções, referências cruzadas, tabelas, figuras, justamente por essas referências cruzadas que ele tem, que é uma das funções mais interessantes dele. E ele também consegue ajudar a fazer uma formatação avançada de fórmulas matemáticas. Bem avançado mesmo em comparação com o que tem nas funções de equações do Word, assim, de uma forma mais fácil. E também ele consegue gerar automaticamente bibliografias, índices, essas coisas. Aí, na questão de softwares, é necessário ter um compilador de LaTeX e também é bem comum ter um editor de LaTeX, como se fosse em IDEs, que você vai usar para compilar daí. Eu, particularmente, quando comecei a usar LaTeX, eu usava esse Text Studio aqui, e, claro, também precisava do compilador.
Mas no site Overleaf, que é o site que a gente solicitou que vocês já criassem uma conta, não precisa disso. Você consegue fazer tudo online e não precisa baixar nada. Isso é uma grande vantagem dele. Além de você poder, claro, compartilhar arquivos e mais de uma pessoa poder estar editando o mesmo arquivo ao mesmo tempo, que é uma grande vantagem. Então, de umas recomendações iniciais, isso aqui é... como é que eu posso dizer isso? Quando você está usando um software baixado, é bem interessante que tudo que você for fazer para um mesmo arquivo, você cria uma pasta para aquele teu projeto, seja trabalho, relatório de eletrônica, por exemplo. Você cria uma pasta e você coloca tudo lá dentro. Porque quando o LaTeX estiver compilando e fazendo as alterações para gerar arquivos que ele tem de saída, ele gera um monte de arquivos também na mesma pasta. Então, se você está usando um software baixado, é bem interessante você salvar todos os arquivos dentro de uma pasta. Quando você está usando o Overleaf, por exemplo, isso não é um problema, porque não vai confundir as coisas de um lugar com o outro, vai ficar tudo numa lista à esquerda que tem do Overleaf. Quando você faz a compilação de um arquivo LaTeX, o arquivo .tex, no caso, ele gera um arquivo do tipo .pdf. E essa é a única forma de saída do LaTeX. Ou seja, os PDFs ele tem um leve probleminha de não ser editável, a não ser que você gere ele novamente, né? Ok. Aí, na questão da estrutura básica, um documento de LaTeX ele pode ser dividido em duas partes. Você tem um preâmbulo e você tem todo o teu texto que você vai fazer. O que é esse preâmbulo? Esse preâmbulo é uma região onde você vai colocar comandos que vão ser globais. Esses comandos vão afetar tudo que você vai fazer. Por exemplo, é ali que você vai definir o que você está querendo fazer. Se você quer fazer um livro, se você quer fazer um artigo, se você quer usar uma coluna no seu texto, duas colunas, etc. E ali em corpo do texto é tudo que você vai colocar do seu texto e de comandos que vão afetar alguma regiãozinha local. E assim, o corpo do texto ele fica localizado entre um /begin document e um end document. Eu vou criar um arquivo aqui agora no Overleaf para a gente dar uma olhada. Vou criar um projeto em branco. Estou criando, abrir uma nova aba. Ó, aqui dá para ver. O LaTeX, o Overleaf, quer dizer, é legal que ele já gera alguma coisinha básica aqui de comandos, mas o comando que a gente viu até agora é esse begin document e esse end document aqui. Então, tudo que está daqui para cima é o preâmbulo e tudo que está aqui dentro é esqueci o termo, o corpo do texto. O corpo do texto, isso. Na questão de comandos, os comandos sempre iniciam com uma dessas barras invertidas. E daí eles podem ter parâmetros, que são os parâmetros opcionais, que aí a gente usa os colchetes abre e fecha, escreve os parâmetros aqui dentro, ou parâmetros obrigatórios, que estão delimitados por chaves, como esse aqui, por exemplo. Se a gente for reparar, esse próprio begin aqui, esse end também são comandos. Aí aqui ele tem o parâmetro obrigatório, que você está colocando, que é document. Aí aqui é um meme, que o Felipe tinha colocado. Eu, sinceramente, não entendi o que ele queria passar com esse meme, mas eu acho que está relacionado ao comando /hat, porque é um chapéu. Aí, da mesma forma que tem aquele begin document, que é um ambiente, aquilo é um ambiente, que são comandos, os dois comandos entre o begin e o end, que configuram uma região específica do texto para ser feita de uma forma diferente. Por exemplo, quando você quer criar um slide, você vai usar um begin e você vai colocar um argumento aqui. Quando você quer criar uma lista, você também vai usar begin. Quando você quer colocar uma figura, você também é bem comum usar begin. E eles sempre começam com essa estrutura. Você tem um /begin e um /end, e você pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Que é o caso do que é feito. Fala, Marcos. Não, pode completar que eu falo daquilo. Okay. Que é o caso, por exemplo, do begin document. Pode falar. O que eu ia dizer é que tem alguns comandos que você aplica dentro de um ambiente que é interessante usar dentro do ambiente porque aquele comando só vai funcionar ali dentro, não vai funcionar para o texto todo. Bem lembrado. Por exemplo, isso é o caso que acontece bastante com
funções no ambiente matemático. Então, agora, começando a escrever um documento, o que a gente precisa? A gente precisa, quando for fazer todo o documento, precisa definir qual é a classe dele. Então, a gente usa esse comando, document class, coloca algumas opções e coloca qual é a classe dele. As classes padrões que o LaTeX tem são artigo, livro, report, esse aqui eu não lembro o que é, também não lembro o que é, carta, esse minimal é só porque ele tem uma formatação bem simples, e beamer, que é utilizado para fazer slides. Além desses arquivos, também é possível, tipo, Autodesk. Autodesk, por exemplo, possui uma classe, mas é bem comum periódicos terem a própria classe, ou como a I3E, e daí basicamente só precisa pegar esse arquivo de classe, que é chamado de .cls, e colocar na pasta raiz onde você está criando o seu arquivo LaTeX. Tá aqui. Por exemplo, aqui. Aqui tem o arquivo main, à esquerda, e eu colocaria aquele documento aqui junto. No caso de estar usando overleaf. E esse aqui é um exemplo mínimo que a gente precisa ter para conseguir digitar qualquer coisa, gerar qualquer coisa na saída. A gente precisa definir qual é a classe do documento, pode colocar artigo, por exemplo, pode colocar outras também. Um begin document, um end, e qualquer texto que você colocar aqui no meio vai aparecer um hello world. Isso seria interessante daí vocês abrirem numa aba em paralelo com o mini curso e testarem no site, fazendo isso. Uhum. Ok. Aqui deu para ver ele gerando. Pessoal, a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, é só falar. Pode abrir o microfone e vamos conversar daí. Aí, aqui ele também sugere substituir o Hello World por um Olá Mundo. Vamos ver o que acontece aqui. Olá Mundo. O que aconteceu foi, ele conseguiu inserir o acento aqui automaticamente, mas tem vários casos, pelo menos quando eu estava usando a versão baixada do Overleaf, de um compilador LaTeX, que ele não conseguia gerar esse automaticamente se eu não incluía um pacote aqui em cima que permitia o uso de caracteres com acento. Aqui ele já está fazendo isso automaticamente. Então, aqui são algumas das opções que tem para a classe de documentos. São o tamanho da fonte, tamanho de papel, título, colocar o título numa página separada, usar uma ou duas colunas, e o tipo de orientação das folhas. Essas indicações que estão em azul são os padrões, ou seja, se eu não colocar nenhuma das opções de parâmetros opcionais, vai automaticamente vir com 10 pontos, com letter paper, que é a questão do tamanho do papel, ou seja, não vem tamanho A4 por padrão. Ele não faz essa função aqui, mas isso depende da classe. E na questão das colunas, ele vem com uma coluna e em retrato. Aqui da SPT não vai fazer alterações no meu texto, mas se eu colocar um 12, por exemplo, vai aumentar levemente o tamanho da minha fonte. Outras coisas que dá para colocar. Uma coluna, duas colunas. Quando eu quero separar e colocar mais do que um argumento opcional, eu faço isso com vírgulas. Assim. Só que agora eu estou com muito pouco texto, né? Esse aqui chega a gerar duas colunas, chegou a gerar duas colunas.
Aí agora não aconteceu dessa divisão, porque na hora que ele gerou ainda... Interessante, ele não gerou em formato paisagem a folha. Nossa, ok. E agora a gente vai falar sobre pacotes. Pacotes, o que são pacotes? São ferramentas que você usa para cobrir funções que o LaTeX básico não suporta. Como, por exemplo, linguagens estrangeiras, que é o caso que eu tinha comentado anteriormente, de poder escrever caracteres acentuados, ou funções avançadas, tipo, para poder inserir figuras é necessário estar usando alguns pacotes. E um detalhe que é importante, eles sempre devem ser colocados no preâmbulo. Então, eu particularmente, quando vou criar qualquer arquivo, eu coloco primeiro a classe de documento, e daí eu coloco todos os pacotes que eu tenho que colocar aqui, um embaixo do outro, e depois eu faço o begin document, ou outros comandos que eu também uso no preâmbulo. E aqui tem alguns exemplos de pacotes que são muito úteis para Brasil, para quem está no Brasil, né? Que seria esse aqui, Babel, com um parâmetro opcional Brasil, que consegue fazer a função de gerar datas e nomes em português. Se eu usar algumas funções que vão me gerar, por exemplo, aquela data, quando eu tinha apenas criado o arquivo, eu não tenho certeza se ele gerou em português ou em inglês, porque agora eu não percebi. Mas se eu não coloquei, se esse pacote não veio incluso automaticamente, ele gerou isso em inglês. Também tem esse pacote aqui, que permite o uso de caracteres com acento. E se ele não funcionar, é interessante fazer a substituição aqui. Teve uma vez que eu baixei um modelo que veio com esse aqui e por causa disso meu arquivo nunca estava compilando. Aí eu substituí por isso aqui e ele voltou a funcionar. Eu achei bem estranho aqui também. Esse pacote aqui é utilizado para poder fazer comandos matemáticos, mas a gente vai ver matemática um pouco mais para frente. Mas é interessante todo mundo criar um arquivo aqui e incluindo esses pacotes aqui. Só lembrando também que ali no Discord a gente colocou numa das abas todos os slides dos 4 dias do mini curso. Tem esse pacote aqui, Color, que é para colorir o texto, e esse pacote Graphic X, que permite incluir figuras também. Eu criei um arquivo novo aqui, Douglas, e ele realmente coloca a data no padrão americano, né, em inglês. Então precisaria daquele pacote para colocar a data no estilo português, assim, tipo, com agosto em português, por exemplo. E uma coisa interessante é que a gente vai passar por alguns pacotes aqui, né, com algumas funcionalidades, mas a comunidade de LaTeX ela é bem grande no mundo, assim. Então, se você quiser fazer alguma coisa que a gente não cobrir aqui, uma pesquisa no Google aí de uns 20 minutos, provavelmente você vai achar um pacote ou alguém com alguma forma de fazer o que você quer. Então, é algo interessante a se fazer. Bem possivelmente alguém com a mesma dúvida que você está tendo, e em algum fórum que ela foi resolvida. Ok. Aí agora a questão, um exemplo mínimo em português, então, a gente precisaria incluir esses dois pacotes para poder colocar um texto com caracteres com acento. Mas ainda assim, essa versão aqui foi automaticamente. Uhum. Tá tudo bem por enquanto, pessoal? Eu gostaria de pelo menos uma opinião, assim. Pra mim tá tudo certo, tranquilo até agora. Tá tranquilo. Legal, legal. Então, falando um pouco sobre estilos de página, que dá para usar isso aqui, o plain ou headings, que fazem as funções de imprimir o número da página no fundo da página, no centro, no rodapé, e o headings, que imprime o nome do capítulo atual e o número da página no cabeçalho, enquanto o rodapé fica vazio. E esse aqui, também, que a página fica sem cabeçalho e sem rodapé. Para poder fazer isso, a gente tem que usar esse comando aqui no preâmbulo e esse aqui no meio do documento. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar o plain aí, por exemplo. Vou colocar isso.
Ok? Ele imprimiu meu número aqui. Ah, uma coisa. Antes, quando eu falei que a página não ficou visualmente naquele formato, dá para perceber que ela está meio bugada aqui, por eu estar usando essa função landscape aqui, porque o meu número 1 está nesse lugar aqui. Seria o equivalente a eu ter uma coluna de texto aqui e uma outra coluna de texto aqui, talvez. Então tem que, além de usar essa função do landscape, tem que usar alguma outra função para conseguir mudar o formato da página. Ó, agora que eu tirei o landscape, o meu 1 apareceu aqui, que é na região alinhado com o centro da página. Se eu colocar essa função... eu acho que essa função aqui não vai imprimir muita coisa, porque não tem um capítulo efetivamente sendo chamado no arquivo. Mas ele ainda assim apresenta o número em cima, né? E assim vai. E se eu quiser aplicar só numa página, eu tenho que usar esse comando aqui, o estilo para essa página, e daí colocar qualquer um desses estilos também. Aí, definindo a questão do título, para poder fazer isso, a gente usa a função title e coloca autores e coloca a função data, /date, né? E se a gente quiser, depois de colocar isso aqui, a gente pode usar a função makeTitle para que esses parâmetros especificados aqui, título, autor e data, apareçam no texto. Esse aqui já foram 3 comandos que já vieram automaticamente quando a gente criou o arquivo antes. Se eu der Ctrl V, vou ver aqui. Ó, ele automaticamente já veio com o título, com o autor e com uma data. Mas assim, ele também veio com a data escrito agosto de 2020. Primeiro que ele veio no padrão inglês, porque o overleaf está em inglês aqui, no que eu estou usando. Mas se eu não me engano, dá para colocar em português também. Se eu colocar aqui o /today, que é um dos comandos que ele especifica, aqui ó, ele fala que você pode usar o comando /today para colocar a data atual. Fazendo isso, ele ficou assim. August 13 do ano. Só que aqui eu não estou usando aquele pacote que permite colocar as datas em português. Então é por isso que ficou nesse formato aqui. Vou colocar aquele pacote para melhor. Qual deles mesmo? Aqui eu já estou usando o input ink. Eu vou colocar esse Babel aqui então. Aqui existe esse comando, obviamente, para o caso Brasil é para usar em português, mas existe também ele com diversas outras línguas para poder ser colocado aqui. Tipo, deve existir língua para espanhol, para Portugal, francês, e assim vai. Ó, agora que eu coloquei o Babel, com o parâmetro Brasil aqui, ele automaticamente mudou para 13 de agosto. Se eu fazer um teste aqui, eu nunca fiz isso. Vamos colocar Espanha aqui, ver se ele considera isso aqui como Espanha. Pelo jeito, ele não reconheceu isso aqui como um parâmetro opcional, porque provavelmente a forma de escrever é diferente. Ô Douglas, uma coisa que a gente acabou não comentando também, mas se eu tô com um compilador baixado, né, no meu computador, sempre que eu for usar um pacote novo, diferente, que eu ainda não tenho usado, eu vou precisar ter o acesso à internet para ele baixar esse pacote, né? Que no caso do Overleaf a gente está sempre na internet, mas se for no computador é diferente. Certo, é verdade, bem lembrado disso. Além disso, que o Marcos acabou de falar, existem pacotes que você coloca e ele não baixa automaticamente. Porque esses pacotes vêm de um site, a gente vai apresentar esse site melhor na última das aulas, e ele simplesmente não consegue rastrear esse pacote e usar o pacote automaticamente no seu arquivo. Então você tem que procurar, baixar ele e colocar dentro dessa pasta raiz aqui, da mesma forma que coloca o arquivo de classe. Mas são é bem comum pacotes que isso aconteça, mas às vezes acontece. Então agora a gente estava usando o make title aqui e estava colocando o título essa parte aqui. Legal. Aqui tem um exemplo de título, que estava no material. Mini curso de LaTeX. Quando a gente coloca essa barra aqui antes e escreve LaTeX dessa forma, ele automaticamente fica com essa escrita bonitinha aqui. Se eu colocar, por exemplo, mini curso LaTeX da forma como está aqui, ó, ele ficou assim. Você colocar a barra e vira um dos comandos. Opa! Faltou o tema aí.
E o X também. Isso aí, ó. Ficou bonitinho agora. E agora falando um pouco sobre as divisões dentro do documento que existem. São as chapter, section, subsection, subsection, paragraph e subparágrafo. E essa função de capítulo ali, a primeira delas, só funciona para a classe book e para a classe report. Então, a menos que você queira escrever um livro, essa aqui quase não é usada. Vamos fazer uns testes aqui, por exemplo. Função. Opa. Na verdade é a 2, porque já tinha aqui a introdução, né? Mas se eu mudar para subsection, opa, aqui e ficou assim. 1.1. Aqui tem uma coisa interessante, se eu tiver colocado uma subsection antes de ter a primeira do arquivo, ela vai ficar com o nome 0 na frente, 0.1 daí. Isso está relacionado com os contadores que fazem o processo das sessões. Se eu tentar usar a função capítulo, ele ficou só aparecendo como um texto aqui, e ainda ficou me dando um aviso aqui, que ele não reconheceu essa sequência de controle, ou seja, ele não reconheceu esse comando que a gente está escrevendo. Mas ainda assim, se eu der um clique aqui, ele fechou essa região. Isso aqui é uma vantagem bem legal do Overleaf. Eu não sei se tem softwares baixados que fazem a mesma coisa. Ao clicar aqui, ele retrair essa área que ele está automaticamente reconhecendo como capítulo 1. Mas se eu mudar isso aqui para book, ele reconhece, tanto que a formatação de livro ela é bem diferente já. Ele criou uma página só de capa, que ficou assim, aí deixou uma página em branco ainda e colocou capítulo 1. Dá para testar todas elas também. Vamos colocar um parágrafo, por exemplo. Essas funções de parágrafo, por exemplo, são funções que eu não me lembro de ter usado, mas podem ser interessantes. Ok. Ele reclamou do capítulo, novamente, né? Então, eu tirei. Se eu der um zoom aqui e observar, será que o texto está com a mesma formatação que esse aqui? De uma forma diferente. Esse aqui ficou com um leve negrito. Dá para perceber, enquanto esse aqui não. Eu nunca escrevi a mesma coisa. Aí agora, na questão de partições do documento, dá para dividir com o comando part ali. E esse comando, por exemplo, é um comando que eu nunca usei. Deixa eu ver se eu lembro exatamente aqui. Ok. Eu acho que ele vai particionar o documento em duas partes. Então, vou colocar aqui o barra part. Como é a estrutura dele exatamente? Segunda parte. Barra parte. Vamos ver. Ele separou o documento e chamou aqui de parte 1. Isso aqui é interessante quando a gente está escrevendo, por exemplo, livros. Aí você chama que tem 3 livros dentro do mesmo livro, coisas assim. Segundo, quando eu fiz esse mini curso, foi isso que me disseram também. E uma coisa interessante quando a gente usa o asterisco, depois do section, ele não vai contar nessa lista aqui. E também não aparece no sumário. Então, com o asterisco. Ele não apareceu, então, o meu número aqui do lado. E se eu tiver uma outra seção embaixo, ele contou, mas esse aqui ele não atribui nenhum valor para ela. Então foi automaticamente só de 1 para 2.
Para gerar automaticamente um sumário, é só usar essa função, que seria a tabela de conteúdos, a tradução para ela. Isso aqui tem que ser... Ok, o local onde ela for colocada é onde vai aparecer a tabela. Então, vamos testar colocar isso aqui no final do arquivo, para ver como o arquivo vai compilar. Ele ficou com o sumário aqui nessa parte aqui, mas não é o comum, né? Obviamente, o comum é se colocar... Eu não sei dizer certo, mas acho que depois do título, antes das primeiras sessões, né? Pode ter outros arquivos que venham a ser colocados nessa região. E daí ficou assim. Por eu estar usando o padrão artigo, ele não ficou... Ele está com todo o texto seguido aqui. Mas provavelmente se eu usasse book aqui, ele faria isso também em uma página diferente, automaticamente. Coisas assim. Não, ele ainda assim não fez. Tudo bem. Também existe o comando lista de figuras e lista de tabelas. Só que daí, até o momento, a gente não tem nenhum, então não dá para fazer esse teste. Se a gente quiser inserir nota de rodapé, a gente usa esse comando aqui, após o texto. Por exemplo, uma palavra difícil. A maior palavra do português. Pneumulto, microscópico, silício. Acho que é essa. Vulcânico. Ótimo. Aí eu posso colocar esse barra footnote. E daí eu coloco algum texto que eu quero sobre a palavra. Aqui eu já fiz um errinho, porque eu deveria ter colocado um ponto aqui no final, da forma correta. Isso aqui é uma observação que está aqui, né? Erro comum, esquecer de colocar letra maiúscula no começo e ponto no final da nota de rodapé. Ó, aqui a maiúscula eu coloquei. E daí ele vai ficar com esse indicador aqui bonitinho embaixo. Aí, claro, pode ter vários desses footnotes. E ele vai ordenar isso aqui automaticamente na ordem. E não tem problema se eu tiver, tipo, escrevendo qualquer coisa e isso aqui mudar de página. Ele automaticamente vai fazer com que essa descrição fique só embaixo da página que está essa palavra aqui. Isso é uma vantagem, porque eu não sei uma forma de fazer isso no Word. Talvez ele tenha algumas funções específicas que já fazem essas footnotes, mas uma forma de fazer, meio chanchada, seria você colocar esse texto aqui e tá calculando que ele vai ficar no final da sua página. Aqui tem uma função que faz isso automaticamente. E uma outra coisa também é a questão do hífen. O LaTeX automaticamente faz o hífen das palavras, mas ele faz o hífen em inglês, a menos que a gente esteja usando esse pacote aqui, que é o pacote Babel que a gente já, a princípio, inseriu. E ainda a gente pode alterar, evitar ou corrigir a forma como uma palavra é hifenizada, que é usando esse comando aqui, hifenation, e daí eu escrevo a palavra inteira, se eu quero que ela não tenha nenhum hífen, ou eu posso escrever as sílabas dela separadas por esse traço aqui. Vamos fazer um teste aqui. Se eu tentar não quebrar essa palavra aqui, o que será que ele vai tentar fazer? Ok, eu estou só escrevendo ela uma vez. Vamos escrever ela mais algumas vezes. Ok, ele não quebrou, mas ele está cabendo 2 palavras por linha. Certinho. Se tivesse um zoom a mais aqui, aleatórios, o que será que acontece? Ele vai ter que quebrar ou vai perder a questão da margem? Ó, ele quebrou. Ok. Mas, enfim, ele provavelmente tentou bastante não quebrar e ainda assim ele precisou quebrar. Isso é uma coisa interessante do LaTeX. A forma como ele atua é sempre tendo os elementos que você está colocando no seu texto e ele tenta adaptar o texto para ficar o melhor possível visualmente.
E aqui ele se sentiu obrigado a fazer essa quebra aqui. O overleaf até te indicou com um warning ali, né? Que ele não tá te dando exatamente o que você quer. Voltou a internet, né? A minha internet havia caído. Tá dando de ver a chamada ainda? Tá dando sim, não. Aqui eu tô vendo. Beleza. Show. Ok. E alguns caracteres especiais. Por que eles são especiais? Esses comandos, esses aqui, por exemplo, a gente já viu que a gente usa eles em alguns lugares já, como parâmetros obrigatórios, né? E esses aqui também são comandos que vão ser usados em outros locais. Então, se a gente quiser escrever esses caracteres no texto normal, a gente tem que usar eles através de comandos, que é basicamente usar a contrabarra na frente deles. Exceto pela contrabarra, que daí usa text backslash, não uma barra dupla. Se eu não me engano, uma barra dupla, só que eu não lembro agora se é essa barra dupla ou se essa barra dupla tem a função de quebrar linha também. É a contrabarra mesmo, Douglas. É a contrabarra? Uhum. Ó, eu coloquei uma contrabarra a partir da primeira vez que a palavra tá, quebrou a linha aqui. Aqui é interessante porque se você está escrevendo um texto que você quer ter certeza que vai ser acentuado, e você não está usando o pacote Babel porque você está escrevendo em outra língua, essa aqui é a forma de você acentuar os caracteres, até onde eu me lembro. A palavra vou, por exemplo, eu tenho que escrever ela dessa forma daí, usando esse comando aqui. Ó, e daí ele acentuou só o O. Mas se eu colocar mais do que por acaso, por alguma razão, eu quiser acentuar duas letras, vai ficar assim daí. Ok, ele acentuou só o primeiro caractere que existe aqui. Existem todos os outros acentos. Esses aqui são comandos que... Esse aqui usa para um mini ambiente matemático. Esse aqui é um comando usado para fazer comentários. Né, aqui, é nessa linguagem que faz comentários. Não, comentários é com porcentagem, desculpa. A porcentagem, usado para fazer comentários. E entre outros aí. A gente vai falar mais. Só um ponto, eu não sei se é só para mim ou para todo mundo, mas às vezes a tela demora um pouquinho para acompanhar você. Então, se você puder, em vez de falar esse aqui, falar o nome do símbolo, vai dar uma ajudadinha. Certo. Boa. Obrigado. Os símbolos que eu estava falando antes era o porcentagem que é usado para fazer comentários. Esse hashtag eu não estou lembrando de nenhuma utilização para ele. Esse aqui é utilizado, que é o cifrão, ele é utilizado em mini ambientes matemáticos. E esse E, também não estou lembrando da utilidade dele no momento, mas a gente provavelmente vai usar ele. É só de forma automática. Depois que a gente usou... O e-comercial, ele separa as colunas numa tabela, né? Boa, isso. E se a gente quiser fazer comentários, que nem eu havia comentado, o porcentagem é o caractere que é utilizado para isso. Como é que funcionam os comentários? Todo texto que está depois de um porcentagem, ele é automaticamente ignorado na hora que o compilador está tentando fazer uma compilação. Se tentar comentar esse aqui, por exemplo, esse section aqui, conta agora, ele vai fazer isso aqui não aparecer mais. Que é uma função interessante. Porque é bem comum você fazer as sessões, mas aí você coloca uma descrição, por exemplo, nesta sessão será tratado tal coisa. Você deixa isso aqui para você sempre estar lembrando de uma forma breve, mas você está deixando de uma forma que não vai aparecer na sua versão final. E também, se a gente usar esse pacote, verbatim, ele permite fazer um bloco de comentários com as funções de ambiente, um begin e um end aqui. Daí você usa o comment aqui como parâmetro dele, e tudo que tiver digitado aqui no meio, ele automaticamente vai ignorar na hora de compilar o arquivo. Vou testar esse aqui. Colocando o pacote aqui. Begin. Assim. Isso, ele já veio automaticamente com end, é com 2 M's. Certo.
Ó, ele automaticamente ignorou o texto, que é ótimo. No overleaf também, existe a função de, ao selecionar uma parte de texto e apertar Ctrl mais ponto e vírgula, não, ponto e vírgula? Ele automaticamente comenta. E se eu selecionar o mesmo texto e apertar Ctrl, ponto e vírgula de novo, ele tira essa função de comentário. Você ia falar algo, Marcos? Eu ia falar exatamente isso. Exatamente isso? Ok. Outra coisa, quando eu faço esse comentário com porcentagem e eu digito qualquer coisa, ele vai comentar tudo até o próximo número que aparecer aqui. Por exemplo, ao comentar aqui, ficou já tudo azul aqui, o que é bom, que a gente consegue visualizar que ele está fazendo isso aqui como um comentário. E ele vai comentar por quê? Porque isso aqui tudo faz parte da minha linha 30 aqui. Como se ela viesse infinito, mas ele precisou quebrar a linha para isso aqui poder ser visualizado. Mas aí também é possível você fazer várias quebras de linha e comentar de linha em linha para que, de alguma forma, fique melhor. Agora ele estaria comentando as 4 linhas aqui. Mas porque eu preciso usar 4 porcentagens para isso. Aí, na questão do espaçamento, existem algumas coisas aqui, que é espaços em branco antes do texto são ignorados. Isso aqui é uma coisa que eu particularmente me incomodo, e existe um pacote para arrumar esse problema, que é, quando eu começo um texto de uma sessão, por exemplo, esse aqui, eu vou compilar isso aqui, vou colocar aqui uma segunda parte de texto. O primeiro dos parágrafos que você coloca, ele sempre vai vir alinhado aqui e não indentado com um certo distanciamento. Eu não sei qual é o certo do português quanto a isso, mas o primeiro parágrafo sempre vem dessa forma. Essa segunda linha não está dessa forma, porque eu estou dando a quebra de linha, mas eu precisava dar espaço entre as linhas para que ele faça o próximo pedaço de texto estar indentado. Por exemplo, agora eu dei essa linha aqui, visual aqui, e isso fez com que só o primeiro ficasse indentado, não ficasse, e esse aqui ficasse. E existe o comando hspace e vspace de horizontal e de vertical, que daí eu consigo digitar algum comprimento aqui, que é um argumento da função, que vai me permitir dar uma certa distância vertical ou horizontal que eu quero no meu texto. Aqui, por exemplo, vspace. Mas aí tem o que colocar, né? O que colocar, se eu não me engano, está no próximo slide, que são as unidades de medida que ele é ser. Ele cita milímetros, centímetros, polegadas, pontos. Ele chama de EM e de EX, que seria a largura de um M, e a altura de um X também, uma forma de representação de comprimento. E você precisa usar um ponto como separador decimal, não uma vírgula, porque ele é em inglês. Por exemplo, se você tentar usar 12 pt, ele vai dar um espaço vertical de 12 entre essa linha e essa linha, representado por isso aqui. Eu posso colocar outras coisas também, né? Centímetros. E daí ficou essa distância aqui a ponto de ele chegar na outra página. E ele também entende distâncias negativas como sendo na outra direção. Boa observação. Se eu colocar um menos 12 aqui, o texto vai ficar aqui em cima. Onde é que ele ficou? Ficou aqui em cima. Essa parte teste e o sumário aqui. Em algum caso, isso pode ser útil se você está querendo diminuir um pouco o espaço aqui, por exemplo. Mas ela pode ser um pouco mais útil quando você, em vez de usar o VSpace, está usando o HSpace, e daí você vai colocar... você quer colocar, por alguma razão, uma letra em cima de outra. Tipo, eu coloco um A aqui e vou colocar mais uns As aqui. Não vou colocar centímetros, vou colocar pontos só. Ó, aí ele fez uma letra ficar em cima da outra. Tudo bem até agora, pessoal? Pessoal? Ok. Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês também estão usando uma aba do Overleaf para fazer alguns testes enquanto isso? Sim, eu tô. Legal.
Legal. A questão das quebras de linha tem esses comandos aqui, de página, né? Esse comando /newline vai fazer automaticamente a quebra de linha, ou a // que nem tinha sido comentado antes. Essa // é mais rápido de escrever, e ela é o comando que também geralmente é usado na função na hora de gerar tabelas. Mas como é que ela funciona? Ela começa a linha sem iniciar o parágrafo, que é aquele caso onde a próxima linha vai começar alinhado aqui, e não com um certo espaçamento. Quebra de linha. Ok, ele começou a linha, mas ele não deu esse espaço que é normal de ter aqui. Eu também tenho o comando da nova página, new page, para começar uma outra página. Ele cortou então a página aqui, ficou aqui. Aqui tem o footnote aqui, e ele ficou aqui embaixo, automaticamente. Tem o line break n, que é esse aqui é um comando que não vai quebrar uma linha especificamente, mas ele vai ele é usado quando você entre palavras, basicamente, né? E esse line break você vai usar para tentar quebrar uma linha naquela posição, assim como você vai usar o line no break para tentar não quebrar a linha naquela posição. Aí o LaTeX que vai decidir se é viável ou não. E daí com o n você coloca um valor, que pode ser 0 e 4, entre 0 e 4, quer dizer, onde o 4, sendo n entre 0 e 4, a prioridade da quebra. Se eu não me engano, o 4 é o que dá a maior prioridade para que a função faça aquilo que ela é para fazer, a quebra da linha. Se eu tiver algum texto... Marcos, tu lembra o nome daquele pacote que faz o texto em latim? Mas ele não vai adiantar porque eu precisaria ter o texto no meio dele. Não, nesse caso não faria diferença. Nesse caso não adianta, né? Tá. Ele fica difícil de a gente fazer um teste dele aqui agora. Vou colocar mais uns A's aqui. As. Tem muito... ok. Tem 3. Ok, não deu a quebra de linha. Ok, ele deu a quebra de linha nesse B aqui, que é esse aqui. Se eu tentar colocar aqui um /line no break, é assim que escreve o comando exatamente, né? Line no break, isso. É um parâmetro 4 aqui, para ele tentar forçar realmente a não quebrar aqui. What? Ok. Ele está falando que ele não reconheceu o comando. Estranho. Vou tentar usar o line break antes. Tentar quebrar nesse parágrafo, ao final do primeiro dos grupos de Bs aqui. Não, se eu colocar um 4, será que vai? Ok, agora ele forçou por eu ter colocado um 4 aqui, que a quebra de linha acontecesse aqui. Só que daí, em alguns casos, pode ficar feio por causa todo esse espaçamento que ele gerou aqui para poder fazer o texto ficar dessa forma. A questão de espaçamentos tem uma coisa, que é o overleaf não reconhece automaticamente espaços. Se eu colocar aqui um monte de espaços, por exemplo, ele vai gerar só um. Ele não aumentou os espaçamentos aqui. Se eu quiser forçar que um caractere seja espaço, eu tenho que colocar o acento til. Agora aqui eu estou colocando alguns, e ele vai forçar um espaçamento maior. Aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que também é comum e vai ser usado dentro do ambiente matemático, que a gente vai explicar depois. Também tem a função mbox, que faz com que tudo o que está nesse texto, argumento aqui, esteja junto. Não importa o que aconteça.
Se eu não me engano, por causa disso, ele pode fazer com que, em alguns casos, o texto perca a formatação e passe da margem direita, por exemplo. /mbox, o comando. Vamos testar. O legal do overleaf é esse indicador de amarelo ali, dizendo que eu não fechei ou abri algum comando. Ó, com um aviso aqui, ó, que eu tenho que fechar um chaves. Para esse caso de texto aqui não deu para perceber diferença. Se eu colocar, deixa eu ver, como é que eu posso fazer esse comando? Ele vai dar automaticamente sempre quebra de linha se eu tentar colocar ele para a direita. Enfim, vou tentar colocar essa palavra aqui. Vamos ver o que ele faz. Ele ficou aqui no meio. Se eu colocar algum texto antes. Vai mais um pouco. Ok. Ó, ele perdeu a formatação e ficou tudo aqui deslocado para a direita. Isso é comando é interessante de ser colocado quando você está fazendo a inserção de figuras no trabalho. Porque quando você escreve figuras, por padrão, após você ter inserido ela, feito as configurações certinho, a forma como o teu texto vai aparecer aqui, esse indicador de que existe figura, é tipo assim, ó, figura, e daí ele vai colocar figura 1, por exemplo. Se você colocar esse texto aqui dentro de um desses mbox que ele tem, faz com que você garante que não vai ter quebra de linha aqui, e você vai ter o figura e o 1 na mesma linha, que visualmente fica bem melhor, e daí não fica só o 1 perdido na próxima linha. Para a questão de aspas, traços e hífens. As aspas devem ser abertas com acento de crase, 2 acentos crase. Opa, acento crase aqui. Só que aí aqui eu estou só um exemplo onde eu estou abrindo ela e eu não estou fechando ela. Para fechar ela, tem que ser usado os apóstrofos simples. E aí ele fica com a formatação dessa forma. Existem também comandos, claro, para poder fazer esses apóstrofos embaixo, por exemplo, esse abre aspas embaixo, que tem outras línguas não português, no caso, que usam os comandos dessa forma. Precisariam usar um comando assim. Porque a forma de escrita da língua é assim, quando quer fazer uma referência. E esse caractere traço, ele é sempre considerado hífen no texto. Se eu colocar alguns traços seguidos, ele vai fazer um traço longo. Vou colocar tipo 2 aqui. O que ele vai gerar? Ele gerou um desses traços aqui como hífen. Se eu colocar vários, vou colocar uma quebra de linha aqui. Ó, ele juntou todo ele. Então esse aqui é uma forma de escrever um texto daqueles mais bonitinho assim, para ter tipo a assinatura, como você faz no final de um documento. Se eu colocar underlines, underline é um comando que ele não reconhece, né? Que ele é usado em algumas funções. Então eu teria que separar isso aqui de barra em barra. Vamos ver como fica isso. Ficou assim, ó. Ele ficou com um pequeno espaçamento aqui. Então, é o normal do underline, no caso. Para eu poder usar o comando... Pode falar, Marcos? Eu ia falar para você dar um zoomzinho para dar para ver o espaçamento que você falou. Deu para ver? Não deu para ver anteriormente? Eu não consegui, pelo menos. Ok. Acho que deve estar relacionado à qualidade da transmissão. Mas aqui dá para ver um pequeno espaçozinho, ó. Tá dando para ver agora? Agora deu, valeu. Legal, legal. E se a gente quiser fazer uma reticências, usa o comando ldots. Além desse comando, existe o comando cdot, por exemplo, que é bem usado em matemática, que faz aquele ponto de uma forma bonitinha. A gente vai ver isso um pouco depois. /ldots. E ficou uma reticências aqui. Legal.
alterar o tamanho do texto, mas eu não quero alterar o tamanho do texto de uma forma geral, que seria aquela forma de eu mexer aqui, né? Eu poderia colocar o tamanho do texto como um dos parâmetros que existe aqui na classe do documento. Eu posso alterar apenas uma pequena parte do texto, usando as funções tiny, todas essas funções aqui que vai desde minúsculo até gigante. Aí aqui o interessante de notar, principalmente para esses grandes e em diante aqui, é que tem enorme e gigante, por exemplo. Ambos se chamam huge, mas o gigante você usa o H maiúsculo como diferença, de forma de diferenciar isso. Acontece no large aqui também. E aqui, inclusive, coloca todas as letras em maiúsculo. Uhum. Aqui tem uma função interessante do overleaf, essas duas setinhas aqui. Nessa setinha aqui, eu vou de alguma posição do meu PDF para a posição no meu código LaTeX que está gerando ela. E essa função aqui, eu vou da posição que está o meu seletor no código LaTeX, eu vou para o meu PDF na posição que esse código está gerando. Por exemplo, clicando aqui, ele veio para cá. Se eu dou 2 cliques aqui, isso aqui também funciona. Ó, eu vou subir aqui e dar 2 cliques aqui. Ó, e automaticamente subiu o meu ponteiro para cá. Isso aqui é bem interessante, principalmente quando você está fazendo trabalhos um pouco maiores, que demandam que você esteja usando mais do que um arquivo aqui. Aqui a gente está com um arquivo simples, está só usando o main. Mas quando você tem um modelo de TCC, por exemplo, você vai ter o main e você pode criar vários arquivos .text aqui, e você escreve, por exemplo, o seu primeiro capítulo em um só, o seu segundo capítulo em outro, e assim por diante. Aí você usa esse teu arquivo main só para chamar aquilo lá. Da mesma forma que se você está, comparando um pouco com uma linguagem de programação, é tipo você fazer com que sua parte principal de código no Arduino fosse só chamar subfunções. Usando uma outra. Essa aqui. Aqui eu acabei usando o texto, essa função aqui, large, de uma forma diferente da forma que tem no comando, né? Porque aqui ele coloca o /large dentro de duas chaves. Só que também dá para usar o comando assim, aparentemente. Usando o large, abre e fecha aí as chaves. Tem outros comandos, tipo o itálico, que tem formatações textuais como o itálico, que fazem coisas semelhantes. Mas ambos funcionam. Ó, o texto ficou pequenininho daí. Opa, clique duplo, vou ir para cá. Esses parâmetros aqui, eles são influenciados por qual tamanho de fonte foi colocado aqui em cima daí. De acordo com essa tabela aqui. Se eu estiver usando o texto... Eu estiver escrevendo tiny, por exemplo, de acordo com eu escrever no meu preâmbulo 10 pt, 11 pt ou 12 pt, vai fazer com que a fonte dentro do texto assuma essas subdivisões aqui. Se eu tiver colocado lá em cima, não colocado nada, se não me engano, não colocar nada é o 10 pontos. E colocar um texto em small, ele automaticamente vai ser com 9. Se eu estiver colocando essa função de small. Se eu colocar o huge, automaticamente vai ser 25. Se eu estiver usando no meu preâmbulo, então, 12 pontos, e eu colocar um texto em small, ele automaticamente vai estar com 11 pontos de tamanho. Deu para entender isso, pessoal? Certo? Essa observação ali sobre questão de colocar 100 pontos e não vai, ele justamente só aceita alguns dos valores. Se bobear, ele só aceita o 10, o 11 e o 12. Não dá para... Vamos fazer um teste aqui, colocando... Como é o comando para poder fazer isso aqui mesmo? É só colocar 12 pt? Não, Vamos voltar aqui e ver qual é esse comando. É só colocar isso mesmo. Tu lembra, Marcos? 12 É pt. só colocar 12 pt? Aham. Ok. Que antes estava em 10, ele automaticamente vai mexer também um pouco... Opa, trocou a página. No tamanho desses textos aqui. Se eu colocar um 20 aqui, será que ele vai? Ele não vai.
Ó, ele diminuiu um pouco o texto, e daí por isso que a minha formatação aqui também subiu. Mesmo que ele ficou mais para a direita daí, porque tem uma fonte diferente. Show. Uhum. Eu também consigo chunchar um texto, chunchar é uma palavra ótima, para caber em qualquer pedacinho que eu quiser, usando esse resize box aqui. Aí eu coloco um parâmetro de tamanho horizontal e tamanho vertical e todo o meu texto. Isso aqui vai fazer com que ele fique assim. Por exemplo, eu posso forçar um texto a ficar achatado, alongado, coisas assim. E se eu quiser manter alguma das proporções, eu posso usar uma exclamação, em vez desse parâmetro aqui ou desse parâmetro aqui, por exemplo. Ele veio cheio de espaço. Aqui. Se eu não me engano, aqui não vai ter um problema eu ter esses espaços aqui, né? Mas esse espaço aqui, ele precisa, porque senão ele não está entendendo a palavra resize box como um dos comandos. Vamos ver onde é que ficou esse aqui. Uhum. Ele só ficou como texto. Tá, se eu colocar 4 centímetros aqui, o que será que acontece? Ok, ele não está reconhecendo isso aqui como comando. Será que agora ele reconhece? Ok, era realmente esse problema. Eu tenho que estar com os parâmetros colados aqui também. Curioso. Enfim. Não, acho que o espaçamento aqui não faz diferença. Será que faz diferença? Aparentemente não. Aparentemente não está funcionando esse comando aqui. Talvez esteja precisando inserir algum pacote que não está inserido aqui ou que não tem na apresentação que precisa inserir. Eu não me lembro quanto a isso. Aí, o que eu tinha falado antes sobre colocar texto em itálico, por exemplo, e outras funções, são usando esses comandos aqui. Pode usar tanto barra alguns comandos e colocar o texto dentro das chaves, como abrir as chaves, colocar um barra M, barra IT, barra VF, por exemplo, daí colocar todo o texto aqui dentro. Eu particularmente costumo mais usar esse aqui, mas ambos estão corretos. Talvez para um deles seja necessário inserir algum pacote. E ambos representam a mesma coisa. Daí aqui tem uma coisa interessante de notar, que é a função desse ênfase. Aqui, na forma como está gerado aqui, o ênfase está só em itálico. E a ênfase para um documento do tipo article vai ser, então, um itálico. Só que, e se eu já tiver colocado um itálico e ainda assim quiser dar ênfase? Então, esse ênfase é algum parâmetro que é automaticamente configurado dentro de cada um dos tipos de arquivos que você vai estar usando, que vai ter ênfases diferentes, dependendo do lugar do texto que você está escrevendo. Vou tentar colocar um texto em itálico e em ênfase ao mesmo tempo aqui. Primeiro em ênfase, na verdade. Que é isso aqui. Aí, não, barra só M, se eu estou colocando aqui dentro. Ó, ele ficou só um itálico. Mas o que vai acontecer se eu tentar colocar o próprio efeito de itálico nele? Ok, eu não sei dizer, ele parece estar com a formatação de texto normal. Colocando o negrito, por exemplo. Aí agora ele ficou com as duas funções. Mas de qualquer forma, esse ênfase ele pode ser utilizado quando você não sabe qual é a forma correta de você fazer o ênfase. Se vai ser um negrito, se vai ser um itálico, e daí ele faz automaticamente. E isso daí vai ser definido pelo modelo que você está usando de arquivo. Ô Douglas, só para falar daquele probleminha que tinha dado antes ali do Resize Box, é que ele precisa do pacote de imagem, aquele Graphics. Ah, boa. X? É com X, né? É. Acho que é, né? Tá.
Eu tinha... Tá aqui ele. Vamos testar. O outro comando também. Ok, ficou assim. Se eu colocar 0.1 aqui, ele fica bem distorcido. Ok, ficou bem distorcido. Se eu colocar exclamação, ele automaticamente vai colocar em proporção. Opa! Ah, será que é o espaço? Aparentemente era só o caractere de espaço que tinha ficado ali. Uhum. Aí ele tem vários padrões, além dos textos normais. Em algum nível é possível alterar a fonte com que está sendo escrito. Para essa aqui, por exemplo, para uma máquina de escrever ou para um texto todo que você esteja colocando em caixa alta. Só que daí esse texto em caixa alta não é a mesma coisa que todas as letras em maiúsculo se eu escrevesse assim, né? Ele coloca elas em caixa alta, mas com aquele tamanho levemente menor das letras que você não colocou como se fosse maiúscula. Função máquina de escrever, TT. Ó, daí fica com essa formatação aqui bonitinha também. Dá pra juntar vários também. Barra RT, o itálico. RT ou não é RT? RT. Ok, aparentemente é pouco comum. Muitos... Isso... não. Desculpa. É aqui. Porque daí eu tenho que colocar o... Aqui também. Porque eu coloco o barra it e o barra tt dentro do meu argumento que está entre as chaves aqui. Mas ainda assim não fez ele ficar em itálico. Curioso. Talvez seja porque a máquina de escrever justamente. Se eu colocar BF. Porque daí o máquina de escrever seria uma forma de texto, né? Mas não é também, porque não ficou itálico. Uma das primeiras coisas que fazemos no Word é configurar as margens. Como faz isso, ou veremos mais pra frente. Eu não sei dizer especificamente como faz isso. Talvez seja mostrado aqui no mini curso para frente, eu não estou me lembrando agora. Mas se não estiver sendo mostrado, eu posso trazer na próxima aula uma forma e mostrar uma forma de fazer isso. Vou só anotar aqui rapidinho. Mas assim, de uma forma geral, quando você está usando o modelo de LaTeX, ele provavelmente já vai estar configurado da forma que você precisaria aquela margem. A não ser que você queira fazer alterações. Esse article, por padrão, quando você olha visualmente o texto que ele está gerando, ele deixa bastante margem, tanto na esquerda como na direita do texto. São os problemas aqui. Aqui dá para visualizar melhor a margem. Então, a área utilizada da página geralmente é consideravelmente pequena até. Mas deve ter como configurar isso aqui sim. Só que isso vai ser uma configuração daí que é feita no preâmbulo. Mas os comandos que precisa fazer eu não lembro de certeza agora. Eu achei um pacote aqui. Não sei se você quer testar agora ou deixa para depois mesmo. Pode ser. Qual é o pacote? É um pacote chamado Geometry. Daí você coloca como aqueles parâmetros adicionais, tipo, bottom igual a 2 centímetros. Daí a margem inferior seria 2 centímetros. Aí top 3 centímetros, left, right e etc. Vou completar uma vírgula aqui. Deu para ver que ele diminui levemente aqui a distância. Vou colocar um aqui na esquerda, por exemplo. Opa, eu coloquei 2 right. Ele ficou quase sem margem aqui. Bem legal esse pacote. E é bem simples de configurar também. Bem show. Aí na questão de estilos de texto, dá para fazer sublinhado, sublinhado duplo, sublinhado curvo, riscado, e esse texto muito riscado. Que seria usando essas funções aqui. Só que para conseguir fazer isso,
precisa usar esse pacote aqui, o len, e colocar normal EM como um parâmetro opcional. O line para sublinhado duplo, o wave de uma onda, S out, de riscado e X out. Colocando meu line, por exemplo. Ó, ficou o texto sublinhado certinho. Se eu tentar colocar um itálico aqui. Ó, eu consegui colocar um texto itálico sublinhado ainda. Legal. Colocando 2 luzes, ele vira o line. Aqui. Dá para ver agora aqui as linhas duplas. Deu para ver, certo, pessoal? Sim, senhor. Show. Usando um último aqui para testar. X out. Só que agora ele não é sublinhado, né? Aí, se a gente for usar cores, a gente precisa do pacote Xcolor para poder colorir partes de texto. Vamos inserir ele e fazer um teste aqui. Coloquei o pacote lá em cima e vamos colocar algum texto que seja colorido. Usa barra text color, escreva a cor e o texto. Por exemplo, de que red seja um dos parâmetros que ele entenda como cor. Ó, entendeu como vermelho aqui. Tem alguma tabela que indica quais são as cores. Por exemplo, vamos dar uma olhada sobre isso. Ó, text color, latex colors. Opa. E alguma imagem que apresente isso. Ah, peraí, na verdade, acho que o próximo slide apresenta isso. Ele apresenta aqui algumas das cores que existem por padrão, mas também é possível criar outras cores. E aqui, carregando a imagem, essa imagem vai ser muito pequena, eu acho. Tudo bem. Ok, tá carregando isso aqui, que apresenta um monte de cores. Ó, tá dando de ver aqui? Todas elas começam com maiúsculas, isso é um aspecto interessante na hora de nomear elas. Mas eu coloquei o red em minúsculo e funcionou aqui. Mas talvez seja só o que o cara escreveu na tabela também. Ó, azul também. Além dessas cores, é possível criar cores usando a função defineColor. Eu dou um nome para essa cor e eu coloco o código RGB dela aqui, entre as funções de parâmetros obrigatórios, separados por vírgula, provavelmente na ordem RGB, vermelho, o verde e o azul daí. Um detalhe é que isso aqui tem que ser colocado no preâmbulo, né? Porque de uma forma, pensando de forma geral, ele é realmente uma coisa que pode vir a afetar o arquivo inteiro. Aqui vai ser um azul com aquela mistura ali, e colocando ele aqui. Ó, ele ficou um azul um pouco mais claro, né? Mais ou menos isso. Tudo certo, pessoal? Eu também consigo com a função colorBox. Opa, tranquilo. Legal. Com a função colorBox, eu também consigo fazer com que o meu fundo de qualquer coisa que eu estou digitando fique colorido. Tipo, aquela marcação de...
como é o nome? Aquelas marca-página, caneta marca-página, né? Opa, color box, cor texto. Agora foi. Por alguma razão eu precisei compilar 2 vezes. Isso é uma coisa que acontece, às vezes, no LaTeX, principalmente quando está fazendo uso de referências no final do arquivo. Citações, né? Porque a primeira das vezes que você compilar, vai gerar um outro arquivo aqui que vai ser a lista das referências que você está em algum momento, de certa forma, citando no texto. E daí, na segunda vez que você compilar, que ele vai conseguir fazer a inclusão daquele arquivo dentro do teu arquivo PDF. Se eu mudasse esse aqui, antes de estava color box para text color, o que acontece na primeira compilação? Aqui ele mudou automaticamente. Mas com o color box, ele precisa... Ah, ok, ele foi na primeira compilação. Ok. Talvez seja porque era a primeira vez que o comando foi usado também. E com a função fColorBox, que seria o F na frente, ele faz essa margenzinha aqui, bonitinha. Só que daí eu preciso de um outro parâmetro, que é definir qual é a cor que eu quero essa bordinha aqui. Comando. E tá um azul diferente, eu vou colocar azul aqui, azul normal, a borda. Opa! Ah, claro. Preciso colocar o nome em inglês. Aí ficou assim agora. Show de bola. Na questão de alinhamento com o texto, eu posso criar esses ambientes, né? /begin, /end, e colocar como o nome desse ambiente um flush right, um flush left e um center, que faz ele alinhar o texto à direita, à esquerda, ou centralizar ele. Esse aqui. Texto à direita. Agora eu estou em dúvida se eu vou precisar usar pacote para poder usar isso aqui. Porque, ou se foi por causa do espaço, que ele não entendeu. Ok, agora ele entendeu. E agora o meu texto ficou aqui à direita. Massa. Essas funções de flush left, flush right, center, como funções, são variações delas também sempre é comum de utilizar junto com figuras, porque daí a gente geralmente quer inserir as figuras de uma forma que fique centralizado, não alinhado à esquerda ou alinhado à direita. Aí na questão de listas e descrições, a gente tem esses 3 ambientes, são os mais comuns. Um item mais, que vai ser fazer listas normais. Um ambiente de enumerate, que produz listas que são numeradas. E um ambiente description, que vai produzir descrições para os itens. E também é possível colocar um ambiente dentro do outro. Isso é uma coisa que, basicamente, todas as funções que a gente já passou, sempre fazer uma dentro da outra. Aqui, se eu quisesse ter alterado a cor do texto, ao mesmo tempo que eu colocava ele dentro de um fundo amarelo com uma bordinha preta, eu poderia fazer isso. Trocando essa parte aqui, que é o meu texto, por essa parte aqui de comando daí. E daí sobre as listas, eu uso o /begin também, quase tudo que é ambiente, né? A definição de ambiente é esses locais que usam /begin, /end, e coloca algum parâmetro aqui. Aí ele coloca o /item, você precisa sempre colocar esse /item para que ele entenda isso como um desses itens aqui. Também dá para colocar alguns
como depois do item, você coloca como um parâmetro opcional esse colchetes, né? Esse colchetes, e daí você coloca algum comando aqui dentro para que ele fique de alguma forma diferente. Aqui em específico ele está usando o cifrão, então ele está colocando isso aqui como se fosse um ambiente matemático só para chamar isso aqui, mas a gente vai ver ambiente matemático em outro momento. Então vamos ver esse aqui. Passos porque é a função, né? Mas aqui não. Também não. Ó, ele fez o primeiro item, ele não reconheceu o... Ah, tá, tem que ter isso aqui, será que é o problema? Beleza. Foi, legal. Se em vez de estar aqui eu colocasse um A, por exemplo, o que ele ia fazer? Ele colocou um A como um indicador aqui, em vez das bolinhas aqui. Interessante. Então, além do item mais, tem o enumerate. Que daí vai ordenar por números. Mas ainda assim, se eu colocar esse parâmetro opcional para barra item aqui, ele ficou com o AA aqui, porque ele automaticamente fez essa substituição. Tem um pacote também. O pacote é esse aqui. Só que a gente não vai utilizar ele aqui agora, mas que permite fazer a alteração da forma como esse contador aqui vai operar os barra item que vão estar escritos dentro dele de uma forma global. Daí eu coloco um parâmetro opcional aqui e eu consigo fazer ele contar, por exemplo, naturalmente ele está fazendo essa contagem aqui em números arábicos, mas eu consigo fazer ele contar por letras, por exemplo, por números romanos e algumas outras funçõezinhas assim. Uma coisa que tem também é que o meu primeiro dos enumerates que eu estou usando aqui, ele está contando dessa forma, mas se eu alinhar um outro ambiente do tipo enumerate dentro, enumerate aqui, então, observando esse pedaço de código aqui, ó, eu tenho um enumerate aqui dentro e eu tenho um outro externo aqui. Agora eu vou colocar um item aqui. Um item chamado item. A forma como ele ficou foi assim, ó, porque ele automaticamente vai chamar o primeiro dos ambientes indentados. Dá para chamar isso aqui de indentação, de forma semelhante à programação, né? Ele chama com a letra A como indicador do contador dele. Vou botar esse comando aqui. Ó, e sempre fica assim daí. E eu posso alinhar quantos eu quiser dentro, né? Então, no primeiro nível ele conta arábico, no segundo dos níveis ele vai contar com letras, entre parênteses, aí no terceiro dos níveis ele vai contar com numerais romanos. Isso é uma coisa que também dá para mim misturar, e dentro de um desses subitens, ter, em vez de ter o enumerate, eu posso ter esse item mais aqui, ali. Ó. E o contrário também é válido. Se eu tiver mais um item aqui, dá para ver que ele usa contadores diferentes para cada subnível, né? Porque daí o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto tá aqui. E o begin description, eu consigo colocar uma parte de texto nessa formatação aqui. Isso aqui é interessante quando você está fazendo a explicação de que uma palavra é, por exemplo, que vai usar o texto para descrever, ela vai usar mais de uma linha. Daí você coloca a palavra
e todo o texto vai ficar com essa tabulação aqui alinhada. Tudo certo? Pessoal? Ô Douglas, não sei se foi só eu, mas sua voz ficou um pouco abafada nessa última fala aí, não deu para entender direito. Ok. Tá dando para acompanhar por enquanto, pessoal? Tudo certo? Agora deu de ouvir, né? Agora deu. Beleza. Ó, então ele ficou assim, ele colocou o texto palavra em negrito, e daí colocou o resto do texto aqui. Se eu tivesse bastante texto aqui. Brasilinha. Ó, ele ficou assim daí. Ok, ele não fez esse alinhamento aqui. Eu estava esperando que ele fizesse. Peraí. Ah, ó. Aqui eu tô colocando o texto em linhas diferentes. Acredito que é por causa disso. Não, não é por causa disso. Ok. Aí aqui a gente vai entrar no que é chamado de referências cruzadas. Só que a gente esperava não passar tanto assunto assim no dia de hoje. Então, a gente esperava chegar mais ou menos ali no slide 30, 35. Mas tá indo muito de boa, né, pessoal? Então, acho que por hoje a gente vai deixar o minicurso foi até aqui e a gente continua amanhã. Tudo bem, pessoal? Ok. Vocês podem também ficar testando, vocês já têm esse acesso ao documento de roteiro do minicurso, que está ali no Discord, né? E vocês podem testar todas as funções que vocês viram hoje para amanhã também, qualquer coisa, se quiserem. Inclusive, também, aqui bem no final, sem dar spoilers, não precisa disso. Tem uma pequena atividadezinha que precisa ser feita. Então, vocês podem dar uma olhada e já ver e começar a fazer ela, talvez. Tudo bem? Legal. Quanto a enviar o link para o próximo dia de minicurso, a gente vai enviar por e-mail, daí principalmente para quem não é da Udesc, né? Para quem é da Udesc, princípio vai estar aparecendo na função de calendário amanhã à noite. Certo? Alguma dúvida? Desculpa, Douglas. Uhum. Diga. Você disse que esse material ele está disponível No servidor do no Discord, Discord. que eu mandei no e-mail. Eu posso mandar de volta ali. Deixa eu achar Porque eu aqui. não estou encontrando lá. Ah, você já está ali. Tá. Tá na aba Slides LaTeX, ali em canais de Ah, texto. tá. Tá, achei. Beleza. Só tem os slides ali. Tá, ok, muito Legal? obrigado. Nada. Eu também vou mandar ali no Discord, no chat do minicurso LaTeX, qual vai ser o link para entrar na reunião do segundo dia. Se vocês não quiserem daí acessar pelo e-mail. Tudo bem, pessoal? Então, acho que por hoje é isso. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Até amanhã. Se tiverem algum Até amanhã. feedback, coisas para melhorar, podem falar. A gente é bem aberto para essas coisas. Obrigado por terem É, comparecido aí. isso. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar pelo Discord também. Discord é legal que daí você compartilha a dúvida e várias pessoas podem ler ela ali. Valeu, obrigado. Valeu, até.
Aí, Marcos. Ah, tá saindo já.